queria trazer a ideia das dimensões do deixar, né? Eu já citei algumas coisas, mas eu acho que a dimensão do deixar é importante, né? Então, a gente tem a questão do físico, que quando a criança nasce, ela tem esse aspecto físico, essa questão do toque e tal. Então, é um deixar do mundo físico, da parte biológica, né? Puramente biológica, de comportamentos, sabe? Já, assim, muito arraigados em mim, né? Que, assim, são muito coordenados até pela minha genética mesmo. Então, eu deixar, inclusive, algumas dessas coisas. Você tem um deixar emocional, né, que são essa questão da lealdade que você coloca, etc. Então você tem que deixar emocionalmente seus pais, você tem que deixar no aspecto físico, você tem que deixar emocionalmente, tá? Então, ó, físico, emocional, culturalmente, né? Então eu tenho que deixar meus pais culturalmente também. Não vou renegar os princípios que eu aprendi, mas eu preciso deixar culturalmente. Eu preciso transcender essa questão, né? Essas barreiras culturais. Eu preciso me alimentar ainda para além daquilo que os meus pais me ensinaram. Eu preciso também deixar meus pais financeiramente. Então, também me deixar financeiramente em relação aos meus pais, ganhar uma autonomia em relação a isso. Tem o deixar também espiritual, no sentido de transcender, de ir além daquilo que eu posso ser, né? Aquela caixinha onde que eu fui criado. Eu preciso estar para além de mim mesmo, né? E eu mesmo ser aquela outra pessoa que vai iluminar os outros. Então, eu preciso transcender na espiritualidade, deixando meu pai e minha mãe, né? E também tem o territorial, né? Então, o territorial, ou seja, sair da casa dos pais, é um dos aspectos de deixar os pais. Existem muitos outros aspectos de deixar os pais que a maioria das pessoas não leva em conta. Acha que, por exemplo, eu vou deixar meu pai e minha mãe, vou me casar, e esqueceu do deixar físico, do deixar emocional, do deixar econômico, do deixar, sabe, espiritual, e vai indo assim, do deixar cultural, e acaba que fica e tem uma diversidade de problemas. Então, é um processo de amadurecimento. É um processo em que eu vou me desvinculando em certas medidas de algumas coisas para eu poder assumir os encargos de ter a minha própria vida, para que eu possa me tornar o eu mesmo, para que eu possa realmente ser um indivíduo único, mas ser alguém, sabe, que dotado de autonomia nessas dimensões todas, para que eu possa então ter a maturidade de constituir um novo núcleo familiar que por conseguinte e com o tempo vai derramar sobre a vida de outros seres e vai alimentar esse processo. Então essa é a ideia da individuação, do me tornar quem eu posso ser, né? E é um impulso que, se reprimido, vai ter problema. Aham. É bem legal. Enquanto você falava dessas dimensões, eu tava visualizando, assim, situações, né, de quando isso não acontece, Uhum. né? Como que produz conflitos, né? Por exemplo, a gente vê muitos casos de quando a mulher tem um apego muito forte à mãe e, e aí não acontece esse deixar emocional. Então, tá, ela casou, ela deixou territorialmente, ela foi ali morar com o marido, mas ela tá tão ligada ainda emocionalmente à mãe que ela fala com a mãe o dia inteiro praticamente pelo telefone, por mensagem, por ligação, passa horas no celular. E, e a mãe, assim, não deixa também, né? Não percebe, não fala assim, ó, filha, vai fazer suas coisas e tal. E ainda interfere Uhum. nas questões. Não, você tem que fazer isso desse jeito, você tem que fazer isso daquele jeito. Ou seja, a menina não assumiu a própria casa. Tudo que ela vai fazer, ela pergunta pra mãe. Ela toma decisões junto com a mãe. Então, assim, no começo, às vezes o marido pode até achar isso normal, natural e tal. Só que vai chegar uma hora que você vai começar a incomodar, Uhum. né? Porque às vezes ele quer tomar uma decisão em casa e não consegue porque... Não, espera, eu tenho que falar com a minha mãe. Não, peraí, eu não preciso ter o aval Uhum. da sua mãe lá na casa dela pra dizer como é que as coisas têm que ser feitas aqui dentro, Uhum. né? Então, aí isso começa a gerar alguns conflitos, né?
E tem várias outras questões, por exemplo, a questão cultural também, né? Porque eu tenho uma história cultural, você tem outra. Eu fui criada de um jeito, você foi criada de outro. Se eu não consigo deixar isso, ou transcender ao menos isso, pode chegar em algum aspecto da vida cotidiana que a gente vai entrar num conflito, porque o meu jeito de vivenciar aquela situação é um e o seu talvez é oposto. Se eu não consigo transcender isso, a gente vai ter um conflito armado. E ao invés de construir um novo, né, com a matéria-prima que vocês têm, tá um tentando derrubar o do outro, né? Então não faz o mínimo sentido. Não faz sentido. A questão do espiritual eu acho muito interessante também. Acho que foi essa semana que a gente conversou sobre isso, né? Sobre a espiritualidade, como que na espiritualidade a experiência individual ela é essencial. E às vezes a gente vivencia a espiritualidade, na verdade eu prefiro falar de religiosidade, só religiosamente, né? Aquilo que a gente aprendeu ritualisticamente, intelectualmente, com os pais ali, seguindo uma coisa, mas nunca teve as nossas próprias experiências. Então, esse deixar também está relacionado a isso. E eu ir fazer as minhas próprias buscas, sabe, individuais, e me entregar à experiência e me permitir conhecer a Deus, eu e ele e eu, e esse relacionamento, sabe, assim, com Deus mesmo. E vivenciar minhas próprias experiências para que eu cresça e amadureça espiritualmente. Sim, não ficar vivendo, por exemplo, a experiência religiosa, a experiência com o sagrado dos pais. Pois né? E quantos casamentos às vezes terminam por conta de questões religiosas e no final essas pessoas vão descobrir que ambos estavam apegados a questões religiosas que não tinham significado nenhum. Porque futuramente, sei lá, anos depois, eles descobrem a verdadeira espiritualidade, têm um relacionamento verdadeiro com Deus e descobrem que eles estavam presos ali a um legalismo, a uns ritos que são simplesmente doutrinas humanas, que eles estavam tentando impor goela abaixo um do outro, que não fazia sentido nenhum. Quebraram a aliança ali do casamento por causa daquilo, e aquilo não fazia o menor sentido, né? E quebraram às vezes, e continuam casados, mas quebraram. Estão ali quebrando o tempo todo a experiência de um novo núcleo familiar, de acordos, né? De aliança, sem separar os corpos. Mas estão separados em seus corações, né? Que eu acho que é uma das coisas mais doídas, é você estar casado, mas você sentir que você está separado no coração, ou que seu cônjuge está separado de você e que ele se tornou inalcançável, é muito complicado.